Olá, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos bater um papo incrível com a doutora Evelyn. Vamos falar um pouquinho mais sobre genética. Espero que vocês gostem. Eu trouxe ela para explicar sobre genética. É um assunto que eu adoro. Tive o primeiro contato na faculdade, depois, primeiro foi no técnico, depois foi na faculdade. Tive professoras maravilhosas. Eu sempre gostei desse assunto. E depois de um tempo, também fiquei sabendo um pouquinho mais quando eu trabalhei no laboratório de análises clínicas. Não, eu não trabalhava no setor, mas eu trabalhava na hematologia e lá tinha um setor específico para genética. E uma vez eu vi como que era o painel genético e achei incrível. A moça que trabalhava lá na época me explicou que eles utilizavam mais para anomalias, algumas doenças, para saber se o paciente tinha algumas doenças ou se os filhos deles poderiam saber. Mas naquela época, que nem faz tanto tempo assim, foi mais ou menos em 2016, 2017, eles só verificavam os exames genéticos para essas doenças mais específicas, como síndrome de Down, daltonismo, algumas coisas assim. Depois, a ciência evoluiu muito de lá para cá e hoje a genética ela avançou de uma forma muito grande que a gente consegue entender melhor a nossa saúde e como o nosso corpo funciona. Aí no final do ano passado eu fiz um curso de biohack e conheci a doutora Evelyn. E no segundo dia de curso a gente foi almoçar junto, tal, e ela me explicou um pouco mais sobre genética, o painel genético. Eu fiquei assim encantada. Eu saí pesquisando, falando para todo mundo, porque é uma área muito legal e eu queria compartilhar com vocês, porque saúde, né, gente? A gente sempre precisa saber um pouquinho mais sobre saúde, saber como se cuidar. Esperar o pessoal entrar aqui, ver se ela já tá entrando para eu chamar ela. Esperar um pouquinho ela entrar. E genética é além do nosso físico, né? Não é só herdar dos nossos pais a cor dos olhos, o cabelo, se a gente vai ser alto ou baixo, outras coisas, né? A doença, ela tá ali na nossa genética e a gente precisa saber como o que a gente pode ter, o que a gente não pode e para poder avaliar, né? Vamos ver aqui. Eu lembro nas minhas aulas de genética da faculdade que eram umas doenças que ela comentava, a professora, gente, a professora era maravilhosa. Eu lembro como se fosse ontem as aulas dela e foi no primeiro ano da faculdade, isso faz alguns anos já. Então, eu me formei em 2017, então acho que foi em 2012, 2013, as aulas de genética. E ela falava muito sobre quando passava as doenças, né, dos pais para os filhos, dos cromossomos. E eu sempre gostei bastante desse assunto. Quando eu estudava no técnico, a gente teve isso na parte de biologia. E a gente tinha que pegar os cromossomos, cortar eles e montar o painel genético. E lá a gente conseguia avaliar quais eram as anomalias que os nossos pacientes iam ter, ou futuro, ou os bebês que iam nascer. A gente conseguia identificar e se tinha alguma predisposição também. Mas depois que teve essa evolução da genética, agora eles pegam o seu DNA e faz uma análise mais a fundo, consegue, é como se fosse um código genético, é um código de barras. Sabe o código de barras do produto? Quando a gente passa, a gente tem todas as informações. O DNA, ele tá do mesmo jeito. E a doutora Evelyn, ela é especialista, ela faz painel genético, ela identifica e mostra para o paciente. Esperando, ela mandou uma mensagem aqui. E ela mostra para o paciente que o que é melhor para ele, né? De acordo com o estilo de vida, com a alimentação. É muito, muito legal. Deixa eu tentar chamar ela aqui.
Ela não tá aparecendo pra mim. Doutora Evelyn já chegou? Manda um oi aqui pra eu te chamar. Nossa, gente, tá muito calor aqui. E olha que eu abri tudo. Abri todas as janelas, abri as portas, que eu não tô aguentando de calor. Vamos lá. Ah, encontrei ela aqui. Não tô conseguindo te achar. Acho que agora vai. Oi, doutora, recebeu meu convite? Oi, Olá, Bia, boa noite. boa noite, tudo bom? Tudo bem, você? Tudo ótimo, muito obrigada por ter aceitado o convite, estou muito feliz. Obrigada a você pelo convite. Boa noite, todo mundo que está acompanhando com a gente. 7 pessoas já ao vivo. Ó, minha mãe, Viviane, está acompanhando a gente lá do hospital. Ela está com a minha avó. Eu quero pedir orações, todo mundo que está aqui com a gente. Passem energias positivas para minha avó. Logo, logo ela vai estar de alta, se Deus quiser, em casa. Vai dar tudo certo. Vai sim. Minha mãe tá aqui também, boa noite. A Glau tá aqui, oi Glau. Oi, Glau! A Glau é do nosso grupo lá de São Paulo, Mastermind E Gênesis. a Elisângela, que é minha paciente aqui na clínica, um beijo. Bem-vinda! Ah, então vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto que eu adoro, que você é especialista craque nisso, Que eu que eu adoro quero falar justamente, também. que eu quero que todo mundo saiba disso. Então, Vamos vamos lá. começar. A primeira coisa que eu quero saber, que eu quero que você explique para eles, o que é genética? Bom, o que é genética? Vamos começar pelo DNA. Você que está aqui acompanhando a gente, você já ouviu falar em DNA? Sabe o que é DNA? Comenta aqui nos comentários para gente saber até o que vocês já sabem, para eu poder falar desde o início, a gente ir aprofundando, sem deixar ninguém confuso, deixar tudo bem claro. Comenta aqui pra gente. Vocês sabem o que é DNA? Vão Ah, não esquece de comentando. compartilhar para quem precisa saber dessa live, para quem precisa cuidar mais da saúde, para quem já cuida da saúde, chama mais gente para vir aqui, porque é fundamental essa live para você cuidar, aprender a cuidar de você também. Com certeza. Bom, gente, o DNA, todo mundo tem DNA. O DNA, ele está presente em todas as células do nosso corpo, dentro do núcleo das células. E o mais interessante é que, apesar de existirem diferentes células do nosso corpo, o DNA, ele é o mesmo em todas as células. Eu vou usar aqui um cadarço de um tênis para poder explicar um pouquinho o que é o DNA. Vamos supor que o DNA ele é o livro da vida, ele está dentro de todas as células. E aí, o que diferencia uma célula, por exemplo, do coração para uma célula do cérebro, sendo que o DNA, que vai transmitir a informação para formar uma célula do coração ou uma célula do cérebro, é exatamente o mesmo DNA. É só o tipo de informação que é expressa ou não. Aquele livro é exatamente o mesmo, mas vamos supor que essa informação aqui que fala que aqui é para aquela célula ser uma célula cardíaca do coração. É uma informação que está muito enrolada e de difícil acesso pelo nosso corpo. Então, essa célula
Quando mostra que quando não fica fácil de ver essa informação, então essa célula vai se transformar numa célula do cérebro, por exemplo. Agora, essa informação, por exemplo, que é para essa célula se transformar numa célula cardíaca, está muito exposta, não está emaranhada, não está de difícil acesso, então essa célula vai pegar essa informação do DNA que está fácil de ler e vai transformar numa célula do coração, ou numa célula do cérebro, ou do fígado. Então, todas as informações que é para o nosso corpo fazer, inclusive o nosso tempo de vida, está no nosso DNA. Presença de risco de câncer, presença de risco de doenças, infarto, trombose, derrame cerebral, diabetes, todas as informações, inclusive os nossos dons e talentos, nossa personalidade, quem somos, tudo está no nosso DNA. Então, é o nosso código da vida. Tudo que mostra quem somos é esse código da vida, é esse DNA. Isso é genética, é quem somos. É lindo demais, né? Demais! Nossa, eu sou suspeita, né? Porque eu adoro estudar essa área, trabalhar nessa área. E fique até o final, porque no final eu vou mostrar para vocês ao vivo como se coleta um exame de DNA. Para vocês verem como funciona e como é simples de fazer. Nossa, que legal. Nem eu sei como que faz. Já li sobre, mas eu nunca vi. Nós vamos fazer no final da live. Fica até o final todo mundo aí com a gente. Muito legal. Essa eu quero saber. E deixa eu te perguntar outra coisa. Na minha família, a gente tem uma, né, todo mundo tem uma genética, mas tem uma tendência a desenvolver algumas doenças. E aí eu queria saber, como que funcionam as doenças em relação à genética? É aquele famoso, meu pai tem, minha mãe tem, meus avós têm, eu também vou ter? Como que funciona essa parte? A genética, ela, como o nome da live diz, né? A genética, ela é a arma, mas é o estilo de vida que puxa o gatilho. Algumas doenças poucas e raras genéticas, elas são doenças que têm relação com um único gene, uma única mutação no DNA leva a uma doença genética rara, grave. A maioria das doenças são doenças multigênicas e multifatoriais. O que isso quer dizer? Que são doenças que a gente tem que avaliar todo o DNA, vários genes, várias mutações, são várias condições para poder desenvolver aquelas doenças. E as doenças mais comuns, né, que todo mundo pergunta, é em relação às doenças crônicas. Pressão alta, hipertensão, diabetes, aquela diabetes tipo 2, que desenvolve mais com o tempo, infarto, derrame cerebral, câncer, doenças pulmonares, doenças cardiovasculares. Todas são doenças relacionadas à idade que, com o tempo, aumenta o risco de evoluir, de acontecer se a pessoa tivesse informação no DNA. E essas doenças, por isso que é muito importante procurar um profissional que saiba ler exame genético e um laboratório que faça sequenciamento completo do genoma humano. Porque o que eu tenho visto muito são laboratórios que avaliam um único gene e falam, né, que aquela pessoa tem um risco aumentado de ter diabetes tipo 2, por exemplo. Não é possível isso, porque a gente precisa ter uma análise completa de vários fatores para conseguir tirar alguma conclusão, né, em relação à vida, saúde daquele paciente, daquela pessoa. Aí eu comentei um pouco, né, que no DNA está presente o nosso tempo de vida, quanto tempo de vida a gente tem e risco de doenças também. Eu vou usar novamente o cadastro aqui do tênis para falar o que é, né, o DNA, para ficar mais fácil. Aqui na pontinha, a gente tem a ponteira do cadastro do tênis.
No DNA, essa pontinha é chamada de telômero. O telômero é justamente o nosso tempo de vida. No exame de DNA, a gente consegue avaliar mais ou menos isso, quanto tempo mais ou menos a pessoa tem de vida. E aí, a longevidade, ela é muito genética. Tanto é que quando uma família tem vários centenários, pessoas com mais de 100 anos, né? Quando um é centenário, geralmente na mesma família tem vários. E quando geralmente na mesma família as pessoas morrem mais cedo, a família tende a viver menos mesmo. E isso é genético. Só que o estilo de vida, como eu falei, que grande parte das doenças crônicas, inclusive diabetes, pressão alta, cardiovasculares, são doenças relacionadas à idade, justamente porque essa pontinha aqui do nosso DNA, né, do nosso cromossomo, que fala do nosso tempo de vida, vai se desgastando, e quanto mais desgastada, menor é o tempo de vida e maior o risco de câncer, de doenças crônicas, todas essas doenças que são multifatoriais. Tem várias condições que influenciam nesse encurtamento aqui dessa região que a gente chama de telômero. E aí o estilo de vida, ele influencia muito nessa questão, além da genética mesmo, da hereditariedade, da questão familiar, o estilo de vida, ele pode acelerar esse processo de morte ou ele pode manter a pessoa mais tempo viva, né? Essa região que dá o tempo de vida mais preservada. E aí, o que acontece é que quando a gente nasce, né, o bebezinho que acabou de nascer, ele tem cerca de 10.000 bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas é o tamanho desse telômero, dessa partezinha que nos dá o tempo de vida. Aí nasce com 10.000 tempo de vida, por exemplo. Com 35 anos, a maioria das pessoas já tem 7.000 bases nitrogenadas, ou seja, menos tempo de vida. E aí vai reduzindo. Com 65 anos, já tem menos de 5.000, 4.000 e pouco bases nitrogenadas. E quanto piora o estilo de vida da pessoa, mais rápido ela vai lesionar essa região, que serve para proteger o DNA de lesões aqui. Essa parte é a parte que protege, né, o DNA. E aí, quanto mais rápido lesiona, pior o estilo de vida. E quando eu falo estilo de vida, o que é, né? Quais são os vilões da saúde? O primeiro vilão da saúde eu acabei de falar, que é o encurtamento do telômero, que é uma pessoa que tem um estilo de vida ruim. E os 3 outros vilões da saúde estão relacionados a essa redução do tempo de vida da pessoa. Açúcar é um grande vilão da saúde. O açúcar, ele é um problema. É fato que ele é um problema para qualquer pessoa. Agora, a doença... Para qualquer pessoa, para qualquer idade, sexo feminino, masculino, todos. Agora, a doença que a pessoa vai desenvolver a partir do momento que ela consome açúcar em excesso vai depender da genética e do DNA dela. A pessoa que consome açúcar em excesso e desenvolve uma diabetes tipo 2, é uma pessoa que já tinha aquela informação ali no DNA e aí ativou aquela informação com o açúcar, lesionou o DNA com açúcar e a pessoa acabou desenvolvendo a doença. Uma pessoa que desenvolve um Alzheimer, nos Estados Unidos, o Alzheimer é conhecido como diabetes tipo 3. Toxicidade do açúcar no cérebro, lesionando neurônios e prejudicando a memória, né? A qualidade de vida da pessoa, é uma doença degenerativa, o Alzheimer. Então, quem vai desenvolver Alzheimer com excesso de consumo de açúcar é uma pessoa que já tinha ali no DNA aquela informação genética e
ativou aquela informação com açúcar. Ah, uma pessoa que desenvolve câncer com consumo excessivo de açúcar tinha aquela informação e desenvolveu. Então, o açúcar, ele é um grande vilão da saúde. Ele lesiona, sim, telômero, encurta tempo de vida, lesiona DNA. E aí, a doença que a pessoa vai desenvolver depende da informação genética que ela tem. Então, aí é que entra o nome da live, né? A arma tá aqui, né, na genética. Mas aí é o estilo de vida, é o consumo excessivo do açúcar que vai levar a pessoa a ter ou não aquela doença que está presente ali no DNA. Então, com o estilo de vida que a gente tem, eu consigo evitar que eu ative essas doenças no meu DNA. Sim, a gente consegue reduzir as chances, sim, de desenvolver as doenças presentes ali. Outro vilão, né, da saúde, são outros 3 que eu falei. Falei do telômero, da redução do telômero. Segundo, o açúcar. Terceiro, radicais livres. O fato da gente respirar produz radicais livres. O nosso corpo, ele oxida, as células oxidam em contato com o oxigênio. Só o fato de respirar já lesiona, sim, já oxida as nossas células e libera radical livre. Agora, se a gente tem uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável e tem muitos antioxidantes no nosso corpo, né? As frutas vermelhas, as vitaminas A, C, D, E e K, principalmente, são vitaminas antioxidantes. Se a gente tem muito no nosso organismo, então esses radicais livres que a gente produz todos os dias, ao invés de lesionar nossas células, vão ligar nesses antioxidantes e vão impedir a mutação do nosso DNA, a lesão do nosso DNA, nos dando mais tempo de vida com qualidade. Nossa, muito interessante isso. Então, gente, ó, presta atenção como que está o seu estilo de vida, como está a sua alimentação, como que está a quantidade de açúcar, que isso é muito importante. É a sua saúde, sua longevidade. E eu estava comentando aqui, antes de você entrar, que eu trabalhava num laboratório de análises clínicas que tinha o setor de genética. Eu achava o máximo. Já me mostraram o painel genético, como funcionava. Só que lá, já faz alguns anos, não tinha esse específico que você está fazendo agora, né? Pra gente saber o estilo de vida, entender a pessoa como um todo. Naquela época, que nem faz tanto tempo, a gente só conseguia ver se o paciente ia desencadear algumas doenças, ou se ele já tinha daltonismo, síndrome de Down, essas doenças mais específicas genéticas. E agora, como que tá o exame genético para o estilo de vida? Como que funciona? A parte do exame genético voltado para o estilo de vida, né, é a evolução mesmo da genética. É a gente usar a genética e a medicina e a tecnologia para a saúde e não para a doença. Porque o que vinha acontecendo antes, dentro da medicina, né, da área da saúde, é a gente focar muito na doença, doenças genéticas raras, né? Que são essas doenças que eu falei no início, que avaliam um único gene e já sabe, né, que está relacionado àquela doença. Agora, as outras doenças voltadas aí, a análise genética para a prevenção de doenças, essas outras doenças que são multifatoriais, aí, a partir do momento que a gente consegue fazer um sequenciamento completo do genoma humano, a gente consegue avaliar tudo. E a dupla fita de DNA, porque o DNA, ele é enrolado, ele fica em espiral, assim, dentro da célula. Então, a gente precisa avaliar a dupla fita. Porque, às vezes, se a gente avalia só de um lado e não do outro, pode ser que aquilo seja só uma cicatriz genética quando a gente associa as duas informações e não quer dizer nada de risco de doença para a pessoa. Só que se avaliar só aquela informação, aí fica achando que a pessoa pode ter aquela doença. Por isso que é tão importante, para tirar a conclusão,
fazer essa análise completa. O nome disso tudo, dessa evolução aí na genética, é nutrigenômica, né? Que a gente avalia essa questão aí das alterações, das mutações genéticas, polimorfismos relacionados aos nutrientes, à saúde, à prevenção de doenças e a epigenética, porque antes a gente acreditava que o DNA era imutável, que se aquela informação estava ali, você estava condenado a ter aquela doença. Só que com os estudos, com a evolução dos estudos, hoje a gente sabe que com a epigenética, né, colocando etiquetas químicas ali no DNA, por exemplo, os antioxidantes, né, os fitoquímicos, nutrientes, dependendo do que a gente faz, a gente consegue ativar ou desativar aquela informação, mesmo ela estando presente ali, a gente enrola muito aquela informação, fica pouco visível para a célula e ela não consegue causar aquela doença, por exemplo. Agora, se fica muito exposto, aí acaba a célula enxergando e acaba desenvolvendo uma célula cancerígena, por exemplo, lesionada. E teve uma vez que a gente estava conversando que você me falou sobre a parte genética voltada também para medicamentos. E a gente sabe que cada organismo reage de uma forma com os medicamentos. É por isso que o medicamento que a sua vizinha indica não vai funcionar para você. Sim. Você precisa passar no médico, precisa conversar com o farmacêutico para entender. E aí você me falou que isso também tem a ver com o DNA. Com certeza. Com certeza. O nome dessa área aí da genética é farmacogenética, né? O nome do painel genético voltado para análise da resposta dos medicamentos no corpo, né? De cada um. A gente, assim, a medicina, a evolução da medicina baseada em evidências começou no Canadá. A medicina baseada em evidências surgiu no Canadá. Só que quando a medicina baseada em evidências surgiu no Canadá, a ideia da análise dos estudos científicos para a medicina era a análise de um conjunto de estudos para usar um determinado medicamento junto com a resposta para aquela pessoa, a individualização para aquela pessoa. Só que com o tempo, como a medicina acabou se tornando uma medicina voltada para a massa, para atingir muitas pessoas ao mesmo tempo, atender, por exemplo, no pronto-socorro mais rápido, passar a medicação para todo mundo em geral. Acabou que essa parte da medicina que a gente fala do N1, que é o estudo voltado para uma pessoa, acabou ficando um pouco esquecido aí na medicina. E é justamente isso que eu tô trazendo para os meus pacientes e tentando resgatar dentro da medicina, a medicina do N1, da individualização do tratamento. Porque a verdade é que cada pessoa tem uma determinada quantidade de receptores ou não para determinado medicamento. Então, por exemplo, a gente usa um antidepressivo, um remédio psiquiátrico. Muitas pessoas têm muitos efeitos colaterais com o antidepressivo e continua com depressão, não tem benefício com aquele remédio. E não, na farmácia tinha muito. Demais. Era o que mais tinha, não dava certo, tentava outro medicamento, aí também não dava certo, ia pro terceiro, ia pro quarto, ia fazendo testes. E se fizesse um teste genético, já ia ali, né? No certeiro, já ia direto no ponto. Porque quando a pessoa ela tem poucos receptores no órgão que ela precisa atingir, que no caso do antidepressivo seria o cérebro, né? Ela vai ficar a droga, né? O medicamento, o antidepressivo circulando na corrente sanguínea, atingindo o rim, o fígado, os órgãos, causando baixa de libido, mal-estar, náusea, vômito, um monte de efeito colateral e não vai ligar no receptor no cérebro para ter o efeito do antidepressivo, porque essa pessoa tem pouco receptor, né, para aquele medicamento. Diferente de uma pessoa que tem muito receptor para aquele medicamento. Que
que o medicamento vai direto ligar nos receptores onde precisa e vai parar de ficar causando efeito colateral, circulando na corrente sanguínea. E já vai fazer o efeito que é para fazer. Exatamente. Exatamente. Pode falar. Inclusive, uma parte que evoluiu muito nessa área de farmacogenética são os quimioterápicos. Porque muita gente morre com metástase, né? Sem saber o quimioterápico correto que deveria usar para poder fazer o tratamento daquele tipo de câncer, né? Específico que está cometendo a pessoa. Então, hoje... seria fundamental a pessoa fazer esse teste genético antes de começar o tratamento. Sim. Sim, eu considero que sim, que seria fundamental, antes de começar uma quimioterapia, a pessoa fazer um exame genético de farmacogenética para indicar o quimioterápico que seria melhor e mais específico para o tratamento daquele câncer. E qual seria o melhor momento para a gente fazer um teste genético? Fazer um protocolo personalizado. Eu considero ao nascer, porque quando o bebê nasce, a gente tem aí o teste do pezinho, depois veio o teste do pezinho ampliado, né, pelo SUS. E hoje a gente tem um painel genético que chama Baby Test. O teste do pezinho ampliado avalia, se não me engano, cerca de 40 ou 50 tipos de doenças genéticas diferentes. O Baby Test avalia cerca de 200 a 300 doenças. Então, é muito mais completo. Então, a gente já monta um estilo de vida para aquele bebezinho, né? Assim que ele deixar aí o peito, né? A amamentação exclusiva, já começar com os alimentos ideais para ele. Porque muita gente fala assim, qual que é mais saudável, doutor? É o pão ou é a banana? Depende da sua genética. Se você for intolerante à frutose, a banana é ruim. Se você for intolerante a glúten, o pão é ruim. Agora, se você for intolerante à frutose, o pão é melhor. Agora, se você for intolerante a glúten, a banana é melhor. Depende de quem. E isso a gente consegue avaliar pelo exame genético. E no meu consultório, eu tenho o exame específico de testes de alergias e intolerâncias alimentares, que avaliam alergias a até 270 tipos de alimentos diferentes. Então, eu já monto ali, junto com a nutricionista, a dieta que a pessoa não vai ter alergia, intolerância. Porque tem muita gente que sente sintomas inespecíficos, dores de cabeça, enxaqueca, cólica menstrual, e não sabe nem o motivo e acha que é normal, né, perder qualidade de vida naquele período que ela sente aquilo. Mas muitas vezes está relacionada à inflamação, a intolerâncias alimentares. E se a gente pesquisar direitinho, a gente consegue resolver o problema que a pessoa acha que tem que conviver a vida inteira com aquela dor e com aquele incômodo. É que ele acha normal, né? Normal. Todo mundo sente, todo mundo reclama, então para mim também é normal. Mas é que a gente sempre fala, né? É normal, mas não deveria você sentir isso. É comum, mas não é normal. É comum, exatamente. É comum, mas não é normal. É comum, todo mundo sente, mas não deveria ser normal para você. Você tem que entender que o seu corpo tá te avisando que tem alguma coisa de errado. Ele tá aos poucos ali, tá sentindo uma dor de cabeça, são avisos. Tô te avisando, tá errando, tá errado, alguma coisa. E aí, na hora que dá uma doença, a pessoa fala, nossa, mas aconteceu do nada? Não é do nada, né? Já vem ao longo do tempo o seu corpo te dando sinais e você, é comum, é comum. É muito, muito legal a gente saber um pouco mais da genética, entender que o nosso corpo, ele dá esses sinais do que a gente pode comer, do que a gente também não pode comer, como que é nosso estilo de vida. Até a atividade física, né, ele mostra. O painel genético mostra o melhor esporte para você, que vai se adequar mais à sua genética e que você vai ter mais resultado. Por exemplo, a genética de um queniano é completamente de uma genética de um brasileiro. Aí vai botar um brasileiro para correr com um queniano numa corrida, né? O brasileiro vai achar que ele é péssimo, que ele não tem talento, vai frustrar.
mas na verdade ele tem talento, só que ele está no lugar errado. Então, até a própria genética, ela ajuda a gente a encontrar os dons da pessoa para ela se encontrar em relação à vida dela, em relação à profissão. A gente tem o painel genético voltado para a área profissional também, que o adolescente pode fazer, se está em dúvida de qual curso, né, graduação seguir. A gente tem ali na genética dele, né, do adolescente, qual é o perfil dele que ele iria se adequar aí na graduação, na profissão, na vida mesmo. Quando eu comecei a ler sobre a genética, quando eu conversei com você, que você me explicou um pouco, eu pensei assim, nossa, a gente vem sim com o manual de instrução, tá tudo aqui. É só a gente começar, pedir para alguém ler, no caso a doutora, e tá tudo aqui pra gente ter mais qualidade de vida, mais longevidade. E, gente, eu fiquei assim, encantada por isso, porque até então todo mundo falava que não, a gente tem que viver, que o que é saudável é isso, o que faz mal é isso, e a gente vivia numa bolha. E aí, quando começou, eu conheci, é recente, né, esse exame. Quando eu conheci, e aí eu percebi que cada pessoa utiliza de uma estratégia diferente para poder ter mais estilo de vida, ter mais saúde e poder ter um estilo de vida. E é diferente para cada um. É diferente, sim, com certeza. E isso é uma coisa, assim, maravilhosa. A gente entende por que uma dica na internet não resolve o problema de todo mundo, porque as pessoas não conseguem emagrecer. Como que funciona quando o paciente ele quer fazer esse teste genético com você? Então, primeiro ele passa em consulta comigo para eu ver o que ele está precisando naquele momento, o que ele precisa, qual é o objetivo. Porque a gente tem cerca de 40 tipos de painéis genéticos diferentes. Ah, mas a gente avalia o genoma inteiro. Por que que não avalia tudo? Porque vários genes estão interligados nos estudos científicos com várias doenças. Então, a gente precisa focar no que está acontecendo na clínica. O exame genético, ele não é para fechar diagnóstico. Ele não é a sentença da pessoa. A pessoa vai ter essa doença. Não é isso. O exame genético mostra o risco, a predisposição, a porcentagem de chances que aquela pessoa tem de ter ou não aquela doença. Então, se a pessoa chega para mim no consultório falando: doutora, meu pai morreu de infarto. Meu avô infartou com tantos anos. Meu tataravô também. Eu tô com um excesso de peso, com obesidade. Minha circunferência abdominal tá alta. Eu sou super estressado. Eu fumo. Aí, o que tá acontecendo? Aí eu vou focar pelo histórico dele no painel genético de doenças cardiovasculares. Ver toda a questão da cascata de coagulação, toda a questão dessa parte de vasos sanguíneos, trombose, coração, saúde cardíaca. Tudo a gente vai avaliar. E além de avaliar o risco das doenças, o estilo de vida dele tá péssimo, né? Ele tá obeso, ele fuma, estressado. Então a gente vai ver, vai montar um estilo de vida e já vai dar o tratamento específico para poder reduzir as chances de ter aquilo que está presente ali, aquela informação presente no DNA. A gente comentou, a gente começou a comentar um pouco sobre inflamação, atividade física. Eu acho importante a gente voltar um pouquinho nessa parte aí da atividade física, porque eu vejo muita gente assim, muito, como que eu posso falar? Aversa à prática de atividade física, né? A pessoa até se alimenta bem, mas na hora de fazer uma atividade física, a pessoa se enrola no trabalho, a pessoa não vai.
Deixa por último, quando der, eu faço. Quando der. Ou então eu recebo muito no consultório pacientes que gostam de ciclismo e aí pedalam de vez em quando, uma vez no mês, vai lá, faz tantos quilômetros e fica a semana inteira sem fazer nada. Tem que arranjar uma atividade física que você consiga colocar no seu dia a dia. Nem que seja 10 minutos todos os dias, um HIIT ali mais intenso. Qualquer coisa. Tem paciente que a gente começa com alongamento. Já é um começo. O que não pode é ficar parada. Por que que eu Tem que falo se isso? movimentar. Tem que movimentar. O genoma humano, o nosso DNA, o nosso manual de instruções, ele não foi feito para essa era moderna, ele foi feito para a era das cavernas. Que a gente caçava, pescava, sobrevivia, lutava contra os Andava, animais era novo, maiores. tinha que Comia de andar de um vez lugar em pro outro. quando, fazia jejum por longos períodos de tempo, dormia na hora que o sol ia embora, acordava na hora que o sol Uhum. nascia, dormia na caverna, que era completamente escuro. Na hora que um animal chegava, o olho do animal noturno que brilha, já ativa a nossa retina para parar de produzir melatonina, que é o hormônio do sono, para a gente já lutar, já produz cortisol. Então, nosso genoma, nosso corpo funciona para a era das cavernas. Então, não E está agora o preparado. pessoal tá dormindo com a TV ligada, com o celular É, na cara. não está preparado para essa era moderna. Então, a gente tem que simular. Se a gente quiser ter saúde, a gente tem que simular a era das cavernas. E naquela época, a gente vivia caminhando, não existia carro, não existia nada. E a atividade física é fundamental para a nossa saúde. E o que acontece é que as pessoas estão deixando isso falho no dia a dia. E no processo de envelhecimento, né, nessa questão aí do nosso tempo de vida que eu comentei no início, não tem como a gente parar de envelhecer. É impossível falar, olha, você vai congelar e não vai mais envelhecer. Ainda não. Acredito que isso ainda irá acontecer, a gente conseguir parar o processo de envelhecimento. Ainda não conseguimos. Inclusive, acredito que podemos até no futuro a gente conseguir aí parar a morte, o processo de morte. Não sei como será isso para a humanidade, tem muitas questões envolvidas, né? Questão da alimentação para esse tanto de gente no mundo, é muita Lugar coisa envolvida, mas enfim, estamos caminhando para esse caminho aí, por esse caminho aí. para E alcançar ainda não conseguimos parar, né, o processo de envelhecimento. E, inclusive, o envelhecimento do nosso sistema imunológico, ele acontece. O idoso, ele é imunossuprimido, ele tem um sistema imune mais frágil. E ele tende a ter um tipo de interleucina. Interleucina é uma citocina, é uma parte, é uma química do nosso corpo voltada para inflamação. E o idoso, no processo de envelhecimento, a gente tende a aumentar uma interleucina chamada interleucina 6, que é mais inflamatória. E quando a gente pratica atividade física a longo prazo, não é essa atividade física uma semana e para, faz o ciclismo uma vez no mês e para. Não, é uma atividade física contínua. A Organização Mundial de Saúde fala pelo menos 150 minutos semanais. E a gente sabe que em passos, para quem caminha, quem quiser contar no relógio, 10 mil passos por dia reduz risco de doenças crônicas comprovadamente. E aí, quando a gente faz isso, se movimenta, a gente começa a aumentar uma outra interleucina, que chama interleucina 10, que se equilibrada, ela é mais anti-inflamatória. Então, a gente retarda o processo de envelhecimento com a prática de atividade física e o nosso sistema imunológico fica mais forte, sim. E a gente retarda esse processo aí de lesão do DNA e de morte precoce, de doenças crônicas, consequentemente. O nosso corpo é muito inteligente, né? Faz Demais, tudo que eu tô pensando. demais. Porque o fato da gente, na época das cavernas, das pessoas na época das cavernas, caminharem
se movimentarem já fazia com que elas viviam por mais tempo. E é isso que a gente está procurando agora e o que eu oriento sempre, prática de atividade física, musculação, a gente aumentar a nossa musculatura, diminuir a gordura, principalmente a gordura visceral, que entra toda essa parte de doença crônica, tá? Que agora o pessoal ninguém quer, né? Todo mundo quer milagre. Não dá. Não dá para fazer milagre, né? Até dá para fazer milagre. Eu vejo muita gente emagrecendo rápido, né? Só que a grande questão é o pós. Será que a pessoa vai conseguir, né, manter aquele peso, aquele estilo de vida tão efeito restritivo? lateral, né? Essa semana mesmo eu fiquei tão feliz que eu recebi o áudio de uma paciente que já tinha 1 ano que ela estava sumida de mim. E aí ela me mandou, eu mandei mensagem para ela: oi, como é que você tá? Sumiu. Aí ela me mandou um áudio: doutora, eu emagreci 9 quilos naquela época, ano passado, né? Com você, com o seu tratamento, e eu não engordei mais. Eu consegui ter 1 ano que eu tô mantendo exatamente o mesmo peso daquela época de quando a gente emagreceu. E é isso. A questão é conseguir manter, corrigir a base do problema para a gente conseguir manter o resultado e o estilo de vida saudável de verdade para a prevenção de doenças a longo prazo. Emagrecer com saúde e manter para continuar com saúde, né? Porque não é só estético, não é só emagrecer. Porque essas pessoas que buscam o milagre tomam remédios, chás, um monte de coisa que pode ter efeito colateral, pode ser ali uma chavinha para ativar alguma coisa no nosso DNA que vai desencadear ao longo do tempo alguma doença. Então, por isso que a gente tem que cuidar do estilo de vida, né? E não querer tomar qualquer coisa e emagrecer rápido, né? Muita gente procura emagrecimento para uma data específica, né? Então, quero emagrecer pro carnaval, pro Natal, pro Ano Novo, pro casamento. E não é para uma data específica, é para sua vida, é um estilo de vida, é para você aprender a viver de forma saudável e feliz e bem com aquele estilo de vida e com você mesmo. Porque às vezes não vale a pena você não ter uma vida saudável, mas viver doente, tomando um monte de remédio, viver no hospital. Então a gente tem que colocar na balança, né? O que vale a pena. Qual que é a gente fala, o difícil que você quer para sua vida. Com certeza. A Neuza tá falando, amando a live, é assunto muito importante. Obrigada, Neuza. Fico feliz que você tá gostando. Vocês estão gostando, gente? Comenta aqui se tá interessante a live. Minha avó tá aqui também. Manda aqui nessa. Obrigada pela genética maravilhosa que ela me deu. Minha avó tá aqui na live. Obrigada pela genética maravilhosa que ela me deu. Muita atividade física, muita dança. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nessa caixinha de interrogação que a gente responde, tá? Enquanto vocês vão comentando, mandando as dúvidas, se tiverem, eu quero mostrar. Sim, estou amando, muito boa, muito bom. Eu quero mostrar um estudo que eu gosto muito, geralmente eu mostro nas minhas lives sobre genética, para poder comprovar para as pessoas que o estilo de vida ele tem o poder de ativar e desativar informações do DNA da pessoa. Sila Padilha tá perguntando se vai ficar gravada. Vai, né, Bruninha? Vai sim, a gente vai deixar salva. Vamos deixar salvo. Compartilha, porque todo mundo tem que saber dessas informações que a doutora Evelyn está passando aqui sobre genética, sobre estilo de vida, cuidar da sua saúde. Compartilha aí com pelo menos 3 pessoas do seu direct para poder virem ver aqui a prova de que o estilo de vida altera sim a nossa genética e tem o poder de prevenir doenças. É um estudo que foi feito pela revista Science, que foi publicado, na verdade, pela revista Science. E foi um estudo feito com animais, não foi em seres humanos, mas em animais provou muito essa questão do estilo de vida para a genética.
pegaram animais, tanto ratos quanto macacos, gêmeos univitelinos, ou seja, os dois exatamente com o mesmo DNA. E um gêmeo, eles deram o que ele queria comer. Doce, açúcar, não dormia bem, colocaram luz para eles não apagarem, né? Ficarem ali com aquela luz estimulando. E principalmente uma dieta hipercalórica. O que mais deu resultado nesse estudo com os animais foi que um comia o que queria, uma dieta com muita caloria, que estão presentes em alimentos ultraprocessados. Bolachas, esses alimentos, né, da indústria alimentícia mais novos, que são alimentos que estão longe da terra, né? Por exemplo, quando a gente pensa numa banana, numa fruta, a gente já lembra da árvore. Quando a gente pensa numa bolacha, a gente não sabe de onde que veio na natureza aquele alimento. E quando a gente não lembra da... Que a gente abre. O pacote, Quando a gente abre pacotes que a gente não lembra aonde está a árvore daquele alimento na natureza, esses alimentos geralmente são adicionados de calorias, de açúcar, de gordura, de sódio, né, de sal, de um monte de aditivos químicos, acidulantes, estabilizantes, conservantes, que o nosso corpo não sabe lidar com esses alimentos aí, não. E muitas calorias. Agora, quem come, no caso do estudo gêmeo, que comia menos calorias naturalmente, porque quando a gente come comida de verdade, a gente descasca mais e desembala menos, são alimentos naturalmente com menos calorias. Por quê? São alimentos que não são adicionados. A natureza, ela é sábia. Então, ela coloca a quantidade adequada de caloria já na natureza. E aí, incrivelmente, eu vou mostrar para vocês aqui, incrivelmente, os animais gêmeos univitelinos, exatamente com o mesmo DNA, que comiam uma dieta ruim, um estilo de vida péssimo, era muito mais esteticamente mesmo feio e doente do que o gêmeo que tinha uma dieta melhor, um estilo de vida melhor. Olha, vê se vocês conseguem ver a diferença. Bruninha, fecha os comentários, porque aí eu acho que eles vão ver melhor aqui embaixo. Nós vamos fechar os comentários só um pouquinho para vocês verem a imagem. Pronto. Ótimo. Olha só. Estão conseguindo ver, ó? Esse macaco aqui, ó. Cadê? Aqui. Esse macaco é gêmeo desse macaco aqui, ó. Os dois são gêmeos. Esse e esse são gêmeos. Esse macaco, esse aqui, ele comeu uma dieta com muitas calorias. Enquanto esse comeu uma dieta mais hipocalórica. Olha como o pelo é mais bonito. Olha a diferença. Olha o quanto esse parece mais velho do que esse. Só que eles são gêmeos. Eles têm exatamente o mesmo DNA. Então, como que pode, né? O estilo de vida ter o poder tão grande assim de realmente expressar informações ou não, de apresentar doenças ou não. Um outro estudo também que tem esse foi com pessoas mesmo. Se você quiser abrir os comentários, Bruninha, que aí se o pessoal quiser ir comentando, a gente vai conversando. Vocês conseguiram ver as imagens? Comenta aqui se vocês conseguiram perceber a diferença dos gêmeos, dos macacos gêmeos. Um com uma dieta melhor, um estilo de vida melhor, e o outro com uma dieta e um estilo de vida pior. Comenta aqui pra mim. É aqueles programas que sempre aparecem na TV, que os gêmeos são separados.
Aí um vive com uma família, outro vive com a outra família, e quando eles se encontram, eles são completamente diferentes. Exatamente, é isso. E Aí um tem se vê um fuma, o outro faz atividade física, e você fala, nossa, um parece muito mais velho. E é aham, exatamente isso. justamente a mesma genética com estilos de vida diferentes, né? Ativando ou desativando informações presentes no DNA. Ó, nem parecem gêmeos, uma diferença enorme. É isso. É isso. O estilo de vida que vocês plantam hoje é a semente que vocês vão colher no amanhã. Então, antes, toda vez que vocês forem dar uma garfada, para pensar nisso. Esse garfo, essa comida que eu tô comendo, vai me trazer saúde ou vai me trazer doença? Vai realmente me fazer uma pessoa plena, feliz, independente? Ou vai me fazer um idoso completamente dependente dos outros, cheio de doenças? Inclusive, eu quero corrigir rapidinho, Bruninha, uma coisa que a gente comentou, que na era Uhum. das cavernas as pessoas viviam mais. Não. Na era das cavernas as pessoas viviam menos. Não existia antibiótico, as pessoas morriam matadas por leões e outros animais, morriam de infecção. O tempo de vida das pessoas, a expectativa era menor. Só que hoje, com a evolução da medicina, as pessoas estão tendo uma expectativa de vida maior. A expectativa do brasileiro está em média 75 anos. E aí é que vem a questão da gente envelhecer com qualidade. Mais pessoas estão envelhecendo, então a gente precisa, né, fazer um envelhecimento saudável. E tem até uma teoria muito interessante de James Fry, que chama teoria da compressão das doenças crônicas, que é justamente ao invés das pessoas começarem a ter doenças crônicas ali com seus 50 anos de idade, elas comprimirem as doenças crônicas para a partir dos 80, 90 anos, para ter mais tempo de vida com qualidade sem doença. É isso que a gente está fazendo, é isso que a gente busca, é isso que a genética, os exames genéticos auxiliam a gente a fazer. E a gente tem que olhar hoje com muito cuidado para a nossa saúde, que é muito fácil ter esses produtos ultraprocessados, muitos adolescentes, muitas crianças estão comendo com muito excesso para a gente controlar Aham. é, das nossas crianças, né, dos nossos adolescentes, para ter essas doenças mais para frente. Porque o que a gente está vendo hoje é que muito mais crianças estão tendo doenças como Uhum. obesidade, hipertensão, diabetes, coisas que não tinha antes, né? Colesterol alto. Colesterol, que não era comum antes. E agora a gente Aham. está vendo isso. Infelizmente. Que Porque é, tá. a gente entra nesse equilíbrio, não é equilíbrio que fala, mas a gente quer viver mais, mas até que ponto, né? Pra gente não desencadear uma doença logo no começo, logo na infância e passar longos anos doentes. E aí vivendo à base de medicamento, vivendo à base de e ficar indo no médico, cuidando disso, né? Com certeza. Já tá dando quase uma hora de live, passou muito rápido, Nossa, Bruninha. passou. Foi muito bom. Eu vou mostrar para vocês como é uma coleta de exame de DNA. Eu faço atendimento online, né? Então, eu tenho os kits de coleta de DNA e de microbioma. O microbioma intestinal, eu avalio as bactérias presentes ali nas fezes. A gente sabe, né, que, por exemplo, uma pessoa que tem um peso normal, uma pessoa que tem excesso de peso, se as duas comem um prato de macarrão, uma incha mais, uma engorda mais que a outra. E por quê? Muito está relacionado aí também a queima de gordura, né? Se a pessoa pratica atividade física, etc. Mas muito está relacionado às bactérias que estão presentes ali no intestino para absorção daquelas calorias e daqueles nutrientes ali, daquele carboidrato. E
se o intestino, como ele é feito para eliminar